Olha, eu tenho a sorte de receber novamente a minha amiga, a Daniela Casagrande Cooper, que ela já se apresentou, tem um currículo vasto, trabalha com gestão de pessoas, capacitação, desenvolvimento pessoal e profissional. Sou super fã, morou fora, tem vários cursos, graduações. Gente, é bem grande. A gente não vai perder tempo, porque no nosso primeiro podcast, o seu currículo foi tão grande que vocês vão lá e assistem de novo. Ou quem não assistiu vai lá e assiste. Eu vou deixar aqui o @, dela para vocês entrarem nas redes sociais e verem realmente esse vasto currículo, porque eu não quero perder tempo. Tudo bom, Dani? Muito bom, obrigada. Obrigada de ter você novamente aqui com a gente, trazendo e dividindo todo esse seu conhecimento, esse seu know-how, tanto com uma experiência no seu dia a dia, mas também com todo o estudo que você faz em cima disso, né? E hoje em dia a gente falar de desenvolvimento comportamental, pessoal ou profissional, que acho que é o que a gente vai passear hoje aqui, né, sobre esses assuntos, é de grande importância, né? Sim. E a gente nunca para, é para o resto da vida esse desenvolvimento, né? Sim, é para o resto da vida, porque tem sempre algum momento onde eu vou precisar aprimorar uma habilidade, eu falo que são as ferramentas que a gente tem, né? E só para agradecer mais uma vez a oportunidade, realmente é muito bom conversar com você, porque você traz muita informação e às vezes consegue colocar questões que as pessoas que te acompanham há muitos anos estão querendo saber e nem sabia que precisavam saber. E às vezes nem sabe, porque eu queria que você começasse falando o que é um desenvolvimento pessoal. Isso é interessante, porque aqueles que acompanharam, né, o outro podcast vão ver que eu, na verdade, desenvolvi essa carreira com experiência na minha vida. Então, foi realmente capacitando outras pessoas que eu vi, nossa, as pessoas precisam se desenvolver. Em algum momento a gente acha, eu já sei sobre isso, porque eu já sei, isso fica como conhecimento adquirido e eu não vou mais fazer nada sobre isso. Então, eu entendi que não, a gente precisa sim estar fazendo sempre alguma coisa sobre isso, é um processo contínuo, então eu chamo isso de capacitação contínua ou continuada, e não só empresas, mas pessoal, o trabalho de autocapacitação para o aumento do nosso desempenho como pai, como mãe, como irmã, como filha, como amiga, como profissional, independente daquela atividade que eu vai estar desenvolvendo. E funciona mais ou menos assim mesmo. Por onde a gente começa? A gente vai sempre começar com esse mergulho interno. Então, a base desse início nosso tem que ser quais são as minhas virtudes. Eu desenvolvo nas minhas áreas de menos força, de áreas de desenvolvimento, entendendo que eu tenho uma base sólida. E essa normalmente é a dificuldade que as pessoas têm. Exatamente. Qual é a minha base sólida? O que eu já sei. Exatamente. Falando por experiência, né? Nossa, nem fale. A gente tem que mergulhar para dentro, né? Isso é uma tarefa difícil, né, Dani? Foi interessante isso. Eu acho que... quando eu falo, você sabe disso, porque eu acho importante as pessoas que vão falar sobre esse processo terem entendido esse processo. Sim, porque eu fiz esse processo com ela. E foi, assim, realmente fundamental, porque você começa a enxergar coisas que a gente... Porque a gente vive no automático, na rotina. E a gente, às vezes, põe uma máscara e vambora, né? Nada me atinge, vamos, e vai lá, e todo dia, naquela luta, né? E aí você não para analisar. Eu acho o análise é muito importante. Eu aprendi também com muitas mudanças na minha vida, que eu não queria e nem estava preparada, mas fui obrigada. E aí você para e tem que questionar a sua vida em todos os aspectos. Vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo aquilo, eu quero aquilo. E quando você traça realmente o que você quer, como você quer e da forma que você quer, tudo fica mais fácil. Embora não seja fácil para ninguém, mas você enxerga melhor. A luta continua, constante, e é todo dia, e vai ser sempre. Mas a gente começa a ter um olhar diferente. O que é simples não é necessariamente fácil e tem algum momento que essa chavinha vira. Nós não precisamos passar por esse processo de uma forma agressiva. Eu vou olhar todos os aspectos. Eu acho que, pessoalmente, você precisa, em alguns momentos, reavaliar vários dos seus processos, mas a gente pode, sim,
olhar disso de uma forma acolhedora e vamos focar nesse. Então, às vezes é pela alimentação, por exemplo, que as pessoas vêm fazer esse trabalho de mentoria e desenvolvimento, porque eu quero melhorar o meu comportamento e relacionamento em relação à comida. Às vezes é um aspecto. Então, eu gosto de trabalhar com um foco por vez. Então, é um desejo dentro da o que eu chamo da pirâmide do desenvolvimento pessoal. Então, vamos começar com uma base. Quais são as suas virtudes? Você sabe dizer? E entender também que é sempre uma linha, é o balanço, né? O equilíbrio. É uma virtude. Se eu tenho pouco, é uma invirtude. Se eu tenho muito, também é uma invirtude. Sim, exatamente. Então, aquela balanço. contínua... Isso. Balanço no equilíbrio do bem-estar. O bem-estar vem pelo equilíbrio dessas emoções, desse conhecimento que a gente tem com nós mesmos, do desenvolvimento dessas habilidades. Então, eu faço um foco, o meu foco na forma de trabalho na inteligência emocional, ou usando esse desenvolvimento nosso em relação às nossas habilidades relacionadas às emoções, ao entendimento da emoção. Então, funciona num momento onde a gente parte de um objetivo, ou seja, um desejo, trabalhamos com essas virtudes em prol de duas áreas que eu quero desenvolver. E aí é incrível o que acontece. E toda vez, né, Gra? Não é só como experiência pessoal, toda vez isso acontece, onde essa conversa com nós mesmos se torna melhor. Eu uso alguns princípios. Eu falo, jamais se acomode com o que te incomoda. E tipo assim... É a vida, né? Todo mundo passa por isso, não é? Então, assim, não é porque, isso aí faz parte. Não é? A gente sempre acha uma desculpa para aquilo. Eu nunca me dei bem, né, nisso daqui, né? É porque eu não me dou bem mesmo. Mas todo mundo faz isso, é muito comum, todo mundo. E às vezes eu uso até essa expressão que é forte. Se todo mundo faz isso, muda de mundo. Não é a ideia necessariamente. Sim, mas se todos ao teu redor, e é esse mundo que você está vivendo, estão vendo desse jeito, às vezes a gente precisa mudar de mundo. E achar um local onde as outras pessoas vão me acolher de uma forma diferente. Então, essa é a primeira. Jamais se incomode com aquilo que te incomoda. E realmente, muitas coisas nos incomodam e poucas coisas nos levam a agir diferente. Eu sou responsável ou na verdade, tenho controle emocional sobre mim e as minhas ações. Então, no momento que as pessoas vêm e falam, eu vim te procurar porque meu marido precisa de ajuda. Então, vem falar comigo. O ser humano tem essa mania, né? Eu me incluo nisso. É muito mais fácil você pegar o teu problema, a tua frustração, ou sei lá, e jogar no outro, né? O problema nunca é com a gente, sempre é com o outro. A gente não tem problema. A gente, né? Nossa, porque isso tudo está te incomodando e a gente às vezes não sabe. Muito interessante. Eu acho que a tua reação me deixou... Mas é verdade, né? Em algum momento ela pode ser verdadeiro para nós. Esse aspecto de que eu estou incomodada com essa situação, mas eu não sei como é que eu posso realinhar a minha emoção em relação a isso. Então, eu vou dizer que o problema é você. Uma pena. E isso se torna daí automático. Às vezes, a criança se desenvolve num ambiente onde isso é comum. Seu pai não sei quem aquilo e eu não estou assumindo a responsabilidade. Então, é comum as pessoas dizerem... Nossa, mas não sei quem me irrita. Você se irrita com essa pessoa. Não, mas ela também me irrita. Sim, mas a gente tem que sempre partir do princípio. Eu estou irritado com o que você está fazendo. Né? A questão de enxergar. Então, 2 princípios que realmente governam muitas das ações que a gente toma, que vão melhorar esse nosso bem-estar quando a gente começa a se desenvolver. Tem vários outros, e esses são meus princípios. Eu acho que o importante nesse processo é que eu não falo de mim. Quando você vem até mim, essa hora é sua, esse momento é seu, e a gente vai focar 100% em você. Você que é o meu cliente naquele momento, seja você, mãe, pai,
ou profissional, seja filho, às vezes uma criança, um adolescente que está vindo com um desejo específico de melhorar a atenção na escola, desenvolver em algum aspecto, às vezes bem específico, pedagógico, que precise de uma atenção, porque tem um transtorno de aprendizagem ou porque tem uma neurodivergência, né? Um TDAH, por exemplo, que é muito comum. Então, gente, a gente nunca ouvia falar tanto sobre isso como agora, né? Às vezes está virando até desculpa, né? Então, a neurodivergência, com dados recentes que eu esse é um assunto que um dia a gente poderia levantar abordar, aqui. Exatamente. Sim. Porque eu nunca escutei tanto as pessoas se auto-colocando como... Acho que o que é interessante a gente ver que quanto maior conscientização existe, que é diferente de conhecimento, Sim. mas quanto mais conscientização existe, mais conhecimento de alguma forma, educação com o público... Então, as pessoas realmente começam a buscar informação e até muitas vezes o diagnóstico. Vamos entender, quando a gente fala de TDAH, eu vou falar de uma forma bastante confortável, imaginando que esse diagnóstico já tenha existido. Eu não faço diagnóstico, eu trabalho com a criança, adulto que vem já diagnosticado, e aí a gente parte nesse processo de educação e desenvolvimento de estratégias. Sim, o diagnóstico é clínico. Então, um psiquiatra tem um treinamento para poder fazer esse tipo de apoio. Alguns neuropsicopedagogos são formados, né, com uma pós específica para trazer o diagnóstico. E leiam sobre isso, é muito interessante. Mas a ideia, então, da gente ver mais pessoas, às vezes, entendendo e se colocando naquele aspecto. Eu acho que eu tenho. Pode ser, sim, uma desculpa, como você colocou. Então não sou eu, é o TDAH. Mas pode ser também um momento de reencontro, assim, de encontro, na verdade, não reencontro muito grande. As pessoas se falam, nossa, agora eu me entendo. Faz sentido. Tudo faz sentido. Agora faz sentido, agora eu me entendo. E nesse momento é muito bom, porque a pessoa está preparada, então. Então aí vem com um outro princípio que caiu aqui muito fácil para nós, que é com a aceitação vem a mudança. Quando eu aceito que essa é uma condição pela qual eu vivo, sou restrita ou existe, eu agora consigo trazer a mudança. Quando as pessoas falam sem aceitação da responsabilidade que tem no processo, não vão trazer a mudança. Então, isso que você falou é verdadeiro. Quando a pessoa fala, não sou eu, é o TDAH, eu estou mais uma vez colocando como não parte de mim. Responsabilidade em outra coisa. Isso de responsabilidade, Gra, tem sido muito interessante, porque é uma conversa que tem voltado muito, principalmente em empresas, no entendimento de qual é a minha responsabilidade dentro dessa empresa. O que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu defino as minhas prioridades agora dentro dessas responsabilidades? Quais são as rotinas que eu vou precisar desenvolver no meu dia a dia de trabalho? E a mesma coisa no nosso dia a dia. Então, como é que eu posso ser melhor estudante, melhor mãe? Melhor é sempre uma base de comparação. E melhor esse é o meu ponto de partida e esse é o ponto de chegada. Então, eu não falo de desenvolvimento como melhoria se a gente não entendeu qual é o ponto de saída, qual é o ponto de chegada. Sim, porque acaba só tendo dois pilares, né? E é tudo uma construção para chegar ali. Sim. E talvez você nunca chegue ali, né? Então, é tão interessante isso, porque a jornada deve ser repleta de recompensas. Então, a recompensa vem do esforço, não necessariamente do que eu alcanço. E essa melhoria, para mim, se tiver sempre no equilíbrio do bem-estar, porque hoje mesmo, né? Cheguei aqui, você falou, tem sempre alguma coisa. Eu falei, exatamente. Você está bem? Eu estou bem, mas tem sempre alguma coisa. Tem sempre alguma coisa que está pondo essa minha balança pendendo de um lado ou de outro. E o que é o bem-estar? É quando eu me sinto equilibrada. Uhum. É quando eu sei. Então, o estresse pode ser porque eu tenho muitas preocupações, mas o estresse pode ser também porque eu vivo sem um foco, só querendo estar feliz ou fazendo as coisas que
me trazem aquela felicidade instantânea. Então, se eu faço só o que eu gosto, eu posso estar vivendo o estresse do mesmo jeito que quando eu não faço o que eu gosto. Entender o que eu gosto é o começo. E como o desenvolvimento do ser humano, a gente entende que com a maturidade, né, e o desenvolvimento da controle emocional, que está diretamente ligado à impulsividade, eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que é preciso. Isso é interessante, porque como adulto, que ainda quer fazer só o que gosta, fica num lugar, de alguma forma, infantilizado ou imaturo, porque não está conseguindo fazer aquilo que é necessário. Olha só que interessante, hein? Tá vendo só? É muita informação bacana, né? E aí, às vezes, você está assistindo a gente, fala, ok, mas eu não sei fazer isso sozinho. Também tem época que eu tenho que parar, ligar para a Dani e falar, Dani, vamos organizar tudo, porque eu não consigo enxergar. Porque a gente sabe, né? Eu aprendi que eu tenho que enxergar do lado de fora. Mas, às vezes, a gente fica do lado de fora e fica assim, olhando e não enxerga. E por isso a gente pode contar com profissionais para que ajude ou pelo menos dê uma diretriz. Porque nós somos seres humanos, né? A gente nunca vai acertar tudo, nunca vai errar tudo. A gente vive nesse equilíbrio e na busca disso. Primeiro, que eu acho que a gente tem que querer ter esse desenvolvimento pessoal, né? Sair do automático e parar e fazer uma autoanálise, né? Eu sei de muitas pessoas que estão infelizes, que querem mudar de vida, que estão em certas fases, em ciclos que querem dar um refresh ou dar sei lá, um start em outra coisa e não sabe por onde começar. Então, assim, é bacana a gente ter profissionais como a Daniela para dar uma diretriz. Ela não vai fazer nenhum milagre na sua vida, mas ela vai te apontar realmente, porque quem vai ter que fazer vai ser vocês, mas ela vai poder apontar, né, e mostrar para vocês quais são os tópicos principais e os pilares que pode estar construindo para que você construa aí o seu edifício, a sua casa em cima dos pilares, que é muito importante, né, Dani? Sim, eu falo que eu sou uma facilitadora nesse processo. Então, como na química nós temos o catalista que ele não participa dessa reação química, né? O reagente A e o B, ele só junta. Então, eu facilito o processo como um guia, como essa conversa interna primeiro, então eu facilito essa conversa entre você com você mesma. E é isso que você falou, às vezes eu estou tão envolvida nessa emoção, e a palavra é essa mesmo, né? Em inglês é embraced, mas eu estou tão abraçada comigo mesma nessas frustrações, nesse momento sem entender que eu estou acatando o meu sofrimento, mas não acolhendo de forma que eu possa dizer, tudo bem. Vamos resolver isso. Isso. Jamais se acomode com aquilo que te incomoda. E às vezes eu estou acomodada com aquilo porque eu não tenho base, ou eu não tenho energia. Isso é comum, né? Sim, a gente está tão cansado. No nosso dia a dia, né? Emocionalmente desgastado. É muito estresse, né? As pessoas... É família que tem que administrar. Eu estou falando como mulher, mas estou falando como homem, também como filho, né? Porque os filhos também têm que aprender a lidar com aquela família que, às vezes, aquela família anda num estresse tão grande que acaba contaminando. Todo mundo se contamina ali, né? Então, a gente tem que aprender. Eu falo que aprender a lidar com o estresse é muito importante. É fazer de um problema seu o meu problema. É um outro princípio, né? É a ideia de que esse problema, porque eu te escuto, ele se torna meu. Não, a responsabilidade ainda é sua. Você citou o exemplo, né? Que é como pisar no cocô de cachorro. Você está na rua caminhando e pisa. E você não percebeu e entra dentro de casa e traz isso para casa. E fede para todo mundo. Para todo mundo. Mas de quem que é a responsabilidade de limpar? O cocô. É o dono do sapato, o dono do pé. O dono do pé, mas é mais profundo ainda. É o dono do cachorro lá que não limpou. Mas aí, essa é uma insatisfação muito grande. E aí é uma visão de sociedade muito interessante. Sim. A gente vai entrar em partes bastante filosóficas, porque, sim, se a gente for fazer esse retrocesso, e se não tivesse lá, eu não teria pisado, e agora que eu pisei... E isso é
incansável. Aí sabe o que as pessoas dizem? É por isso que eu vou embora. É por isso que eu vou embora, porque no Brasil é sempre assim. Mas você sabe, eu vivi 20 anos quase na Inglaterra, e na Inglaterra também é assim. Você sabe, eu tinha esse período que eu morei fora, amiga francesa, amiga japonesa, amiga alemã e estou pensando em espanhola. E todas com o mesmo princípio e ideia de que em algum momento eu não estava bom e eu fui procurar um outro lugar. Eu encontro também cocô de cachorro em todos os lugares. Eu falo que não adianta a gente fugir, né? Porque o problema está dentro da gente. Então, se a gente for para qualquer lugar, a gente for para a Alemanha, o problema vai junto. Se a gente for para qualquer lugar do mundo, para outro lado do mundo, o problema vai junto. Então, a gente tem que resolver o nosso problema interno para poder estar bem, porque daí qualquer lugar que você tiver, é claro que, né, problemas sociais, problemas políticos, isso existe, como você falou, no mundo todo, né? E você estando bem, você consegue digerir de uma forma e ver o lado... Tem pessoas, né, que só vê o lado negativo das coisas. E tem pessoas que só vê o lado positivo. Gente, é tão mais leve, que às vezes fala assim, gente, o mundo está acabando e você está aí e fala, gente, tudo tem os dois lados. Cabe você querer ver qual lado você vai ficar. Então, a vida me ensinou a olhar o lado positivo das coisas, porque para mim é muito mais leve, muito mais fácil de lidar com isso. É uma questão de escolha. Eu escolho, eu tenho a escolha de, mesmo perante esse desafio, essa tragédia, e às vezes é tragédia, alguém ter falecido, alguém adoecer, realmente é um momento de sofrimento real, é uma tragédia, é um pisar num cocôzão, né, e deixar tudo sujo. Mas é nesse momento que eu tenho a escolha de ver que eu estou sentindo a dor, eu vou sentir essa dor, mas eu vou achar uma forma de superar. E há muitas vezes, por mais incrível que pareça, é um momento onde a gente quer se isolar e é onde nós precisamos mais do outro. Tá? E quando esse caminho está difícil e eu não quero estender a mão e o braço e pedir para meu pai e minha mãe que venham me ajudar a limpar, usando de novo aí essa metáfora de pisar, né, no cocô, porque eles já estão cansados, eles não vão poder ser apoio, a gente precisa de outra pessoa fora desse nosso círculo. E aí são coisas que nós todos podemos ter esse olhar e dizendo, eu acho que eu fiz isso já. Eu fui lá longe, eu fui lá do outro lado do mundo, literalmente. Fui lá na Inglaterra, vivi esse tempo todo lidando com os meus problemas, encontrando essa conexão que eu tinha comigo mesma, fortalecendo isso e preparada. E esse retorno, esse reencontro e rever as pessoas. Então, às vezes, é entender isso. Não, nesse momento, está doendo demais, mas está doendo e está fedendo para todos que estão ao meu redor. Eu vou precisar de um espaço, então eu vou achar em outras pessoas, em outras coisas, um apoio. E quando eu me sentir melhor, eu consigo daí pedir para aqueles. Sim. Tá falando? Tá ecoando? O olhinho tá lá indo longe. Não então fazendo uma mentoria ao vivo aqui. Praticamente, né? Não, porque a gente vai pensando, né? Realmente. Eu passei por esse processo e você também passou por perdas e é um processo muito difícil, doloroso. Sim. E aí você percebe, mas mesmo você tendo várias pessoas para apoiar, eu ainda no meu caso, olha a gente fazendo consulta aqui, no meu caso, como o Rui faleceu bem no começo da pandemia, onde as pessoas elas não tinham muita noção do perigo da Covid, então as pessoas não chegavam perto de mim. Então eu tive que passar por esse processo muito interno, sem apoiar nas pessoas, porque não tinha como apoiar. As pessoas me ligavam, as pessoas, né, tipo assim, estavam sempre prontas, mas não poderiam chegar perto. Eu não tive toque, eu não tive tato, eu não tive abraço. Então foi uma dor nua e crua vivendo dentro de 4 paredes. E numa fase num momento onde o mundo estava passando, que foi um dos piores momentos que todo mundo podia passar. Com problema financeiro, problema com família, porque as famílias nunca ficaram tão juntas, porque a gente fala assim, você tem 10 filhos, você joga o filho para babá, joga aula disso, aula daquilo, você acaba não convivendo com o seu filho.
e você teve que enfiar seu filho dentro de casa e conviver com ele 24 horas. Mesmo casais, a gente viu tantos casais se separando, Sim. né? Porque tiveram que olhar no olho e conviver, Bom, né? foi muita coisa, Gra, com certeza. Então, isso realmente é complicado. E você, se você tem em quem apoiar e ter o contato, porque o contato físico eu acho muito importante, ainda mais depois disso que eu passei, eu gosto mesmo de abraço, eu gosto mesmo de estar perto, de tocar, porque eu sei que isso faz muita diferença. Então, a gente tem que fazer um mergulho interno, e isso fez com que eu crescesse muito. E eu tô dando um exemplo de uma morte, de uma perda, mas em qualquer área da vida. Né? Em qualquer momento, a gente tem que mergulhar fundo para poder ter esse conhecimento, para poder a gente crescer em qualquer área da nossa vida. E por mais importante que esse momento seja, tem coisas que são intrínsecas, né, e de fundamentais importância. Então, é realmente saber que eu tenho aquele apoio, não necessariamente precisa ser dessas pessoas imediatas que estão comigo, mas também de saber que eu vou precisar me acolher. Não é que eu não quero enxergar e dar aquele mergulho, é que eu estou realmente com um temor, um medo, é real. Sim, isso. E dói, sabe? né? Dói. Eu mesmo, no retorno ao Brasil, precisei mergulhar em algumas emoções e foram muito dolorosas. Foram muito dolorosas a ponto de eu achar que eu não queria ninguém ao meu redor. Então, vai aí até como um aviso, se você tem alguém que conhece, próximo até, que está vendo, que está se isolando, que está necessitando. Tem 2 aspectos que eu peço sempre para as pessoas olharem. Não comer, porque o desligamento que a gente começa a sentir do que eu falo do aterramento desse local onde a gente vive aqui, nessa terra que a gente ocupa, primeiro é não comer. Então, é o primeiro relacionamento que vai, porque comida é combustível. Então, se a pessoa deixa de comer, existe um problema emocional, às vezes, muito grande. E se a pessoa deixa de querer se relacionar, então, vive como se fosse no automático mesmo, sem ter conexões, Então, do jeito que você quiser, tá bom. Vamos fazer isso? Se quiser. E no começo a gente acha, tudo bem, a pessoa está só aceitando, né? O meu ponto. E aí passam-se, às vezes, meses, às vezes anos, e existe um processo de desligamento. Então, se você está escutando isso e está saindo aí, distanciando, e está vendo que isso pode ser uma possibilidade, procure ajuda. Às vezes uma conversa. Sim. Até com a pessoa. Está tudo bem, bem mesmo? Como é que você está se sentindo? Exatamente. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é importante, ele é a base de qualquer área da nossa vida. A gente estando equilibrado, a gente tendo consciência de tudo que realmente a gente quer, né? Ajuda você a focar em todos os setores. Eu até falo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, a gente tem que se apoiar em pessoas, mas a gente não pode esquecer que a gente é um pilar. Isso. Então, assim, às vezes a gente dá uma encostadinha, mas a gente tem que voltar para o nosso prumo e não colocar a nossa vida na mão de certas pessoas, né? Isso é muito importante. Isso eu falo em família, eu falo com o marido, eu falo com o filho. Tudo isso, a gente tem uma coisa no espiritismo que fala assim, a gente vem sozinho e vai sozinho. Isso é real, né? Real. A gente tem que se comunicar, a gente tem que se relacionar, a gente tem que trocar amor, mas a gente veio ao mundo sozinho, a gente tem que ter uma consciência disso. Saber que esse problema não é... Eu fico feliz que você esteja compartilhando isso comigo, mas eu no meu barquinho, você no seu barquinho. Sim. Esse problema não é meu. O meu remo caiu. Poxa vida, né? O seu remo caiu. Vamos ver, então, como é que a gente pode te auxiliar a encontrar um remo, mas não devemos fazer pelo outro o que ele pode fazer por ele mesmo. Isso vai muito desde a formação de crianças. Se o seu filho consegue se vestir sozinho, deixa ele se vestir sozinho. Se ele consegue, mas não quer, é um problema. Conseguir está na questão de ter habilidade suficiente. Se ele atendeu um desenvolvimento cronológico natural e, vamos dizer, dentro da normalidade, ou seja, não tem um problema físico, a partir dos 4 anos já é capaz, desenvolveu habilidade suficiente para poder se vestir. Se você ainda está vestindo ele, cortando a comida, dando na boca, a gente não está deixando com que essa pessoa tenha um desenvolvimento de responsabilidades que são natural. Isso causa problemas depois. Futuro, a gente sabe disso, né? A gente fica, mas se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Ai, tadinho, ai, não sei o quê, nananã.
Aí quando cresce, aí você olha, você vai querer cobrar, só que você tem culpa, né? Você tem um pouco de culpa, porque você não Temos soube. responsabilidade, melhor do que a culpa, temos responsabilidade nesse Exatamente, processo. exatamente. A gente querendo super bem, né? Às vezes acaba fazendo mal. Ai, a gente vai ter que parar, acabar. Eu adoro conversar. Nós continuamos fora das câmeras. Exatamente. É tão bom trocar experiências. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque você também sabe mais do que ninguém que as pessoas hoje em dia estão ficando doentes, né, emocionalmente, porque não sabe lidar com todas as responsabilidades, não sabe lidar com as emoções. Então, é de grande importância a gente olhar para dentro, né? E às vezes a gente só olha para dentro quando acontece uma tragédia. Então, que hoje seja uma tragédia a nossa conversa aqui e que vocês que nos assistem comecem a olhar para dentro. E se não puder fazer sozinho, não conseguir, não tem problema, porque é difícil mesmo, a gente precisa de ajuda. E a Dani é uma pessoa fantástica, uma profissional que pode, de repente, alinhar vocês aí para um crescimento e um desenvolvimento pessoal. Ai, gratidão, minha linda. Adoro receber você aqui. Sempre vai estar aberto toda vez que você quiser. E, como eu falo, a gente sempre tenta trazer profissionais que tenham realmente informações de qualidade. A gente não coloca qualquer um sentado aqui, porque a gente sabe, né, vocês que nos acompanham já há 20 anos, a gente sabe da responsabilidade de dividir com vocês esse tipo de informação. Grande beijo para vocês e até semana que vem. Beijo, meu beijo.